Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos testar essa esmerilhadeira aqui, ó, que inclusive vem com duas baterias, que está extremamente barata, é a mais barata de esmerilhadeira bateria, com duas baterias que eu encontrei no Mercado Livre, é uma das mais vendidas, tem muitas vendidas realmente, e no vídeo de hoje nós vamos testar ela completamente. Eu sou o Marlon Nardi e não se esqueça de testar o botão de inscrever-se e também o botão de curtir, já testa aí para ver se está funcionando, porque aqui no canal eu comparo e testo ferramentas de forma completa, sempre buscando o melhor preço para você fazer a compra certa, porque quem tem ferramenta é feliz. Tá aqui, galera, esmerilhadeira, lixadeira angular com baterias de lítio. Vamos ver aqui o kit que vem dentro dele. Aqui no kit já vem 4 discos de corte, tá? Não sei da qualidade desses discos, mas enfim. Uma proteção, um cabo, né, para poder segurar ela. O carregador das baterias, duas baterias, nesse caso da Eco 100, de 21 volts, não tem nenhuma especificação de capacidade e nem um indicador de carga. É uma bateria que vem com 3 terminais, um positivo, outro negativo e aqui um terminal de carga. E ela também pode ser recarregada por aqui. É aqui onde a gente conecta o carregador para poder fazer a carga. E o carregador, inclusive, tem um LED que acende vermelho quando está carregando e verde quando a carga está completa. Nós já vamos testar e desmontar tudo isso aqui também. A bateria no padrão Makita tem uma qualidade de plásticos comum, mas boa, tá? Muito boa essa qualidade aqui. Não dá para comparar com o plástico de uma Bosch, que muitas vezes tem um nylon com fibra de carbono e tudo mais, mas é bom e durável também aqui. Uma chave de aperto para apertar ali a flange dos discos e, claro, a esmerilhadeira. Aqui a esmerilhadeira, então, da marca Eco 100, com motor brushless. Isso é muito importante, tá, pessoal? O motor brushless faz muita diferença na performance. Ele promete uma velocidade de 0 até 10.000 rotações por minuto. O modelo é de 115 milímetros, que é o diâmetro do disco que você instala aqui, 115 milímetros. Aqui está o botão de ligar ela. Esse botão você pode manter ela ligada, pressionando o botão e apertando aqui. Então você solta e ele fica, é isso mesmo. E para soltar, acredito que tem que pressionar aqui isso. Então aqui você pressiona, trava ele, para soltar é aqui. Aqui embaixo nós temos 3 ajustes de velocidade e 3 níveis de bateria. O alumínio aqui parece ser um alumínio de qualidade, no quesito visual, né? Não tem rebarba. As flanges também parece ter boa qualidade. Tem até um recartilhado aqui para dar mais atrito com o disco. Com relação aos plásticos, nós temos algumas rebarbas aqui, ó. Por esse preço é esperado algumas rebarbas, mas é bem poucas. E eu tô impressionadíssimo com a qualidade dessa borracha, dessa pegada dela. Sério, galera, olha só a qualidade da injeção. Apesar de ter uma rebarba ali em cima, o resto é bom até. Aqui embaixo o conector dela é com 2 pinos somente, positivo e negativo. Não tem nenhuma suspensão aqui para manter os contatos sempre conectados. O que eu quero dizer com suspensão? Porque eu tenho uma Bosch aqui, tá? Essa é uma esmerilhadeira bateria da Bosch, bem antiga. O motor ainda é com escovas. E aqui dentro, no encaixe da bateria, nós temos uma mola e ela tem uma espécie de suspensão aqui. Para caso a esmerilhadeira, quando ela fica vibrando ali, né, no trabalho, os pinos ficam sempre bem conectados, evitando mau contato, já que por aqui circula muita corrente, poderia gerar aquecimento nos terminais. Creio que, mesmo a longo prazo, não ter essa suspensão não vá dar problemas, tá? A espessura do metal é grossa para suportar essa alta corrente que circula por aqui e ele tem um banho de níquel aqui para evitar a oxidação. O encaixe da bateria é feito por trás, é ao contrário, então ela não fica, vamos ver se ela fica em pé, ó. O encaixe da bateria, bom até, tá? Bom, sem problemas. Um pouquinho de folga só. Ela não consegue ficar em pé, porém ela fica deitada. E mantendo a tradição do meu outro canal, que já está há mais de 10 anos na internet, nós, claro, vamos desmontar para ver o que tem por dentro, né? Vou usar essa chave de impacto da Creta. Começando por essa parte aqui, nós podemos ver que o motor realmente é um motor brushless. Esse é o estator dele. E aqui, ó, fica o rotor do motor. Então esse rotor, até grudou um parafuso, ele tem ímãs, ó,
Caramba, é bem forte esse ímã aqui, hein? São ímãs de neodímio aqui dentro. E esses ímãs interagem com o campo magnético gerado por essas bobinas. Esse campo magnético, controlado através de 3 fases que são geradas por esse controlador, cria um campo magnético que gira. O campo magnético interage com o ímã, fazendo com que o ímã gire, fazendo o nosso rotor girar. Girando essa engrenagem aqui, que vai girar essa outra engrenagem, transferindo toda essa energia mecânica para o nosso eixo, para o nosso disco, fazendo o corte dele. Com relação à durabilidade dessas engrenagens, só o tempo dirá, mas parecem ter uma qualidade boa até. Bora fazer o teste da lima aqui no cantinho, para ver se é um material que foi realmente endurecido. Pelo som, parece que foi sim. A parte que faz a refrigeração do motor é essa ventoinha, que tem entradas ou saídas de vento por aqui. Acredito que seja a saída. Então a entrada vai ser em uma outra parte da máquina, ou entra por aqui e sai por aqui. Eu não achei nenhum orifício de refrigeração na parte inferior. Realmente não vai ter nenhum orifício de refrigeração. Podia ter uma saída aqui, né, para ajudar. Perceba que vai somente 3 fios para esse motor brushless. Então isso nos mostra que ele não tem nenhum sensor do efeito Hall, nenhum sensor magnético aqui para detectar a posição do motor, porque em ferramentas como essa, que é uma esmerilhadeira, ou ferramentas como, por exemplo, uma serra circular, que são motores que trabalham sempre em alta rotação e não precisam variar essa rotação, não é necessário, de certa forma, os encoders aqui no motor. O próprio back EMF ou a própria tensão gerada pelo motor no momento que o rotor está girando com a inércia é usada para determinar a posição do rotor. Então até que nós temos um torque bom aqui em cima. Motores brushless, como parafusadeiras, precisam ter os sensores Hall na forma de encoders, porque uma parafusadeira você consegue uma ampla faixa de rotação e ela tem que ter torque no motor desde a rotação mínima até a máxima. Não tem nenhum guarda-pó, nenhuma proteção contra poeira. Poderia ter. Essa plaquinha de controle tá com os fios bem soldados até, o corpo em alumínio, isso é muito bom para poder dissipar o calor. É essa plaquinha que vai pegar a tensão da bateria, positivo e negativo 21 volts, quando ela está totalmente carregada, e gerar os pulsos trifásicos para mandar para o motor ao pressionar o gatilho. O gatilho é somente liga e desliga, tá? Ele não tem controle de velocidade proporcional. Quem faz o ajuste de controle de velocidade é esse botão. Nós temos 3 níveis de velocidade, 1, 2 e 3. E aqui o nível da bateria. O fio que leva o positivo e negativo para a placa são um pouco fino, galera. Eu acho que dá um pouco fino pela corrente que circula numa esmerilhadeira, né? Podendo chegar ali 20, 30, 40, 50 amperes, dependendo a carga que o motor está exercendo. Podia ser um pouco mais grosso. Mas ele é curto também, né? A injeção do plástico é muito boa, tá? Tem uma espessura boa de borracha. O apoio do mancal do motor, né? Também muito boa. Não sei se vai dar para ver, mas ó, tem um rolamento. Então o motor, as duas pontas são rolamentadas. Isso é um bom sinal. Além disso, dá para ver pequenas marcas de balanceamento no motor. Ó, pequenos cortes que eles fazem ou furos para tirar peso de partes específicas do rotor para ele evitar de vibrar na hora de girar. Então eles são balanceados. Aqui nós não temos rolamento, tá? São buchas. Vai durar bem? Vai durar bem também, tá? Apesar de, acredito que de ter um rolamento grande aqui, né? As baterias são baterias de 21 volts, então são 5 células em série e ela tem mais um conjunto de 5 células em paralelo com cada uma dessas, né? A célula promete ter 1.300 mAh de capacidade, nós vamos testar isso, são células do tamanho 18650. Tem uma isolação boa aqui dos contatos. Os fios que levam a corrente são esses dois, esses outros são só para medir a tensão de cada célula para passar a referência para a placa BMS, que seria a placa sistema gerenciador de baterias, né? Esse fio que leva toda a corrente para a bateria e esse. Também poderia ser mais grosso. Os conectores são conectores com banho de cromo, aparentemente. O tamanho deles está bom. Eles são muito curtos, né? Não tem pouca queda de tensão para aquecer e tem um efeito mola até que legal. Aqui é onde faz a carga e nós temos 3 MOSFETs ligados em paralelo que vão ser os responsáveis por ligar e desligar a bateria. Desligar a bateria quando a ferramenta já consumiu toda a carga das células, elas baixaram a tensão para próximo de 3 volts, 3,75, 2,5, dependendo da célula, e ele vai desligar a bateria para que a ferramenta não continue consumindo carga e danificando as células, porque elas não podem baixar dessa tensão. O MOSFET é o SLC 3090T, tá aqui o datasheet do bicho,
E ele diz que é um MOSFET do canal N de 30 volts por 80 amperes. Claro que esses 80 amperes é se você conseguir refrigerar o MOSFET e se ele tiver uma baixa resistência térmica entre o die, que é o silício, e o corpo do MOSFET. Tá até aqui, ó, na corrente de dreno contínua, a 25 graus, se você manter ele, 80 amperes. Do contrário, se ele tiver 100 graus, até 45 amperes. Então são três em paralelo, vão dar conta da corrente que essa bateria vai entregar para a parafusadeira, acredito que tranquilamente. Essa bateria também tem um circuito integrado aqui, ó, que vai fazer o balanceamento delas. Dá para até ver os resistores de descarga. Isso aumenta a vida útil da bateria, porque pequenas diferenças entre tensões das células, né, a quantidade de carga de cada uma das células, pode limitar a capacidade total do seu pack. É uma placa simples, mas que vai funcionar para esse caso. Bora montar tudo isso aqui de novo. Bora montar a proteção do disco. Para isso, tem que tirar essas flanges para ficar mais fácil. Esse botão é o botão que trava o eixo, para a gente poder apertar o disco, né, e soltar a flange. É um botão bom, ó, ele não fica emperrando e ele encaixa fácil. Eu vou numa posição, giro, ó, ele trava fácil, não fica emperrando, é bom mesmo. O disco que eu vou utilizar para os testes é um disco da Stanley, para ter um padrão. E a chave de aperto é pequena, mas quebra o galho. Ela escorrega, ela sai um pouco, mas é só manter ela firme para baixo que já dá o aperto. Velocidade 1. 4.000 RPM. Velocidade 2. 6.200 aproximadamente. E velocidade 3. 7.547 RPMs. Ela não atinge os 10.000 RPMs que ela promete, mas é uma rotação boa para fazer vários cortes. Vou começar fazendo um teste de duração da bateria. A bateria está completamente cheia, a pegada dela é uma pegada boa, tá? Uma pegada bem legal, porque aqui o corpo é mais fino. Claro que se precisar desbastar, você pega nessa pegada. Se não, acho que fica meio esquisito segurar aqui, então o ideal é segurar aqui mesmo. Disco de corte novo, da Stanley, e nós vamos cortar essa barra cilíndrica de 19 milímetros de diâmetro. Eu vou ir fazendo cortes até acabar a bateria e a gente vê quantos cortes foram feitos e o tempo também. Temperatura da bateria, antes de iniciar o teste, 16.1 graus. Temperatura do motor, 16.1 também. E do cabeçote, 15.1. Deixa eu só testar o barulho dela antes. Ela não demora tanto para parar e o barulho é um barulho um pouco mais alto que o normal, porque tem um barulho das engrenagens. Não é nada que vai incomodar tanto, mas já vi esmerilhadeiras mais silenciosas, se bem que todas fazem barulho. Desligou. Vamos ligar. Desligou de novo. Não quer ligar. Tirar a bateria. Colocar de novo. Acabou mesmo. Aqueles momentos no começo que ela desligou é porque eu estava forçando um pouco mais ela para ver até onde ela ia. Depois, tirei a bateria e coloquei, que ela desligou, e fui indo mais devagar. Temperatura da bateria, 49, quase 50 graus. Temperatura do motor, 35, realmente o motor não esquentou tanto. E o cabeçote, 30 e poucos, também não esquentou muito. O total de cortes em uma barra cilíndrica de 19 milímetros com uma bateria foram 12 cortes. Se fosse no metalão, galera, cortaria muito mais, porque o metalão ele é oco no centro, né? Já o tarugo ele força bastante a máquina. Bora fazer também um teste aqui, ó, no metalão 15x15 chapa 16. Bateria totalmente carregada e disco de boa qualidade também, novo da Bosch.
Oxe, já acabou o disco? Tô achando que esses discos não são da Bosch não, hein? Vou voltar com o Stanley aqui, que tá praticamente novo. Foram 72 cortes no total desse metalão. O disco realmente era da Bosch, foram muitos discos, porque eu coloquei o metalão muito longe da Morse e ele estava vibrando. Quando ele vibrava, comia todos os discos, por isso que eu utilizei vários. Inclusive eu utilizei de aço para aço inox, que dura até 30% mais, ele foi rápido também, por causa dessa vibração. Quando eu coloquei o metalão próximo da Morse, acabou esse problema. O disco começou a durar bastante. Bora fazer um teste de desbaste agora. Coloquei um disco flap, gramatura 120 grão, bateria nova, bora lá. Eu quero ver o quanto de torque ela perde, velocidade máxima. Você sente que perde um pouco de torque, mas nada exagerado, ela dá conta de desbastar muito bem. Agora eu quero fazer um teste lixando a madeira, então para isso eu vou usar esse tipo de disco aqui, ó. É um disco com lixa de papel, que tem um velcro, e ele costuma ser muito agressivo em madeiras quando a gente usa em esmerilhadeiras. Essa é uma madeira dura, uma madeira cambará, então é mais fácil você fazer uma superfície plana. Porém, mesmo assim, é muita rotação e normalmente você tem que se esforçar muito para fazer uma superfície bem plana, lisinha, sem arrancar pedaços aqui. Então eu quero testar se a velocidade mínima vai ajudar a ter mais precisão nessa parte de lixamento, que isso é bem legal. Velocidade máxima. Realmente é bem agressivo, bem rápido. Vamos tentar pôr na velocidade baixa. Vou colocar aqui na velocidade mínima. Fica bem mais delicado, é bem legal ter essa opção de rotação baixa, porque você consegue fazer uma superfície bem plana. Porém, você acaba perdendo um pouco de torque, tem que ir bem devagar mesmo. Agora a velocidade média. A velocidade média já é um equilíbrio das duas, você tem mais precisão com um pouco mais de produtividade. Bem legal ter essa opção de mudar a velocidade. Bora medir o peso da ferramenta. Eu vou medir ela com todos os acessórios, o pegador aqui, proteção de disco e disco novo. Porque afinal nós vamos usar a ferramenta na mão dessa forma aqui. 1.300 gramas aproximadamente. A bateria, 521.2. Agora eu vou usar esse cabo aqui para medir a corrente de consumo em vazio da máquina. Alicate amperímetro da FR, apertar o range aqui para zerar. Aproximadamente 11 amperes de carga em vazio. Agora chegou a hora de ver quanto suco tem dentro dessas baterias, galera. E para isso eu vou utilizar esse testador de bateria da Torch. Como essas baterias têm outras células em paralelo, eu vou descarregar a 1 ampere para que cada célula seja descarregada a aproximadamente 500 mA. Iniciar o teste. Depois de várias horas, está aí a capacidade. 2.512 mAh para essa bateria e essa daqui deu 2.580 mAh.
A bateria não promete nenhuma capacidade, mas bateu com a capacidade que está escrito nas células, que é aproximadamente 1.300. Como nós temos duas em paralelo, daria 2.600 mAh. A capacidade é a quantidade de carga elétrica que a bateria pode armazenar em mAh, tá? Não confundir com corrente, que é somente em ampere. São coisas diferentes. Então a capacidade é a quantidade de carga que a bateria pode fornecer para uma ferramenta. Quanto maior a capacidade, mais a ferramenta vai ficar funcionando. E conforme você vai carregando e descarregando a bateria e ela vai passando por vários ciclos e envelhecendo, a capacidade vai caindo, é normal. Então uma bateria velha vai ter uma capacidade bem menor do que ela tinha quando nova. Vamos agora utilizar esse medidor de resistência interna de alta precisão da Finirse, o HRM10, para medir a resistência interna dessas baterias. Esse produto aqui utiliza corrente alternada, onda senoidal, a 1 kHz, para medir com precisão a resistência interna da bateria. O link dele também está na descrição. Esse valor de resistência interna vai nos dar a saúde da bateria. Quanto maior a resistência interna, mais velha está a bateria e menor a capacidade dela de fornecer corrente em grandes quantidades para a ferramenta. Então, quanto menor o valor de resistência interna, mais top é a nossa bateria. Mais ela vai conseguir fornecer corrente para ferramentas que exigem muita corrente e mais nova ela vai ser. Vamos começar com a resistência interna total, aqui nesses terminais de saída, positivo e negativo. A bateria está totalmente carregada para fazer esse teste, é importante, 20.5 volts, 60.8 mA. Uma resistência interna boa. Para efeito de comparação, eu tenho uma bateria original da Bosch de 18 volts, que é a mesma coisa que 21 volts, a diferença é que essa fala a tensão nominal e essa fala a tensão máxima, 3 ampere-hora, que vai dar mais ou menos a capacidade dessa. Só que essa bateria, ó, foi fabricada, tá até aqui, ó, em 2019, foi utilizada numa esmerilhadeira, que é uma ferramenta que usa muito da bateria, estressa muito e desgasta a bateria pra caramba, por muitas vezes. Vamos ver como uma bateria dessa tá? Também ela tá completamente carregada e tá com 91 mA de resistência interna total. Ou seja, essa bateria consegue fornecer maior corrente para as ferramentas do que essa. É claro que essa daqui já está bem mais velha, tem 6 anos e já carregou e descarregou várias vezes. E chegou a hora dele, o exterminador de baterias 2.0. Um equipamento que eu desenvolvi, galera, para poder drenar muita corrente da bateria até 30 amperes e ver qual bateria, para a gente comparar, consegue fornecer maior corrente pela tensão para nossa carga. Nós temos uma corrente de 0 até 30 amperes, que ele vai drenar e jogar fora em forma de calor aqui nessas velas de aquecimento de motor a diesel, com MOSFETzão, Arduino e tal. E a bateria que tiver a maior tensão pela corrente, vence. Bateria com 20.71 volts, vamos programar a corrente para uma corrente de 30 amperes, já que aqui nós temos duas células em paralelo. Tensão de corte, vamos deixar em 15 volts, mesmo que a tensão mínima. Iniciando o teste. 0 amperes, 20.71 volts, 5 amperes, ó, a corrente está subindo. 3 amperes, 4 amperes, 5 amperes, ele já registrou. 5 amperes, 19.93 volts. Corrente subindo, potência já em 180 watts. 10 amperes, 19.22 volts. Potência em 268 watts já. Em 15 amperes a bateria manteve 18.51 volts. Já começa a fumaçar, galera. Já começa a fumaçar ali os resistores. Em 25 amperes, 17.11 volts. E em 30 amperes já estamos drenando quase 500 watts da bateria. 16.37. Olá. Já encandeceu tudo, já o negócio tá feio para a bateria. Vou parar o teste. Esse foi o resultado da bateria da Eco100. O que nos importa aqui é que em 30 amperes ela forneceu 16.37 volts. Os MOSFETs esquentaram quase nada ao toque, ó. 24 graus, 26. As baterias esquentaram também só um pouquinho, ó, 25 graus, que hoje está bem frio aqui. Bora comparar com a bateria da Bosch, que já tem 6 anos e já foi feita de gato-sapato. Foi usada pra caramba. Rapaz, até os fios esquentam, e olha que o fio é grosso. Mesmo os 30 amperes, bateria com 20.58 volts, iniciando de novo. Corrente, 1 ampere. Potência, 30 watts, 60 watts. Corrente já chegou em 5 amperes, 19.65 volts. Potência já está em 162 watts. Corrente, 10 amperes, 18.75 volts. 250 watts. Corrente, 15 amperes, 17.7 volts em 15 amperes. 300 watts de potência, vai dar 20 amperes, 16.74 volts. Caramba, já vai chegar em 400 watts, galera. É bastante potência. 15.56 volts e o teste foi suspenso. Por que o teste foi suspenso antes da corrente chegar em 30 amperes? Porque a bateria atingiu a tensão mínima de corte. Então essa bateria não deu conta de fornecer 30 amperes. Mas ela
em 25 amperes ela deu conta e ela estava com 15,56 volts. Esse é o efeito do envelhecimento numa bateria que é extremamente boa, tá? A bateria da Bosch nova é muito boa. Agora, para finalizar, bora testar o carregador. Ele promete fornecer, olha lá, 21 volts até 1 ampere. Sei não, hein? Bora ligar ele aqui e conectar no atorte. Beleza, tensão de 21,8 volts. Vamos começar o teste com 100 miliamperes. Tensão de corte 15 volts, porque se ele morrer, ele caiu de 15 volts, ele já morreu, né? Iniciando o teste, 100 miliamperes, ok. 21 volts, 200 miliamperes, 21, 300, 21, 400 miliamperes, 500 miliamperes, 600, morreu. Ou seja, ele não conseguiu fornecer nem 600 miliamperes, entre 500 e 600 miliamperes. Promete 1 ampere. Ou seja, um carregador desse que fornece 600 miliamperes no máximo, com uma bateria dessa que possui 2.500 e poucos miliampere-hora, você vai demorar um tempo para carregar essa bateria com esse carregador de aproximadamente no máximo ali 4 horas. É uma carga lenta, não espere milagres por esse preço, mas você tem a opção de comprar outro carregador para carregar essa bateria de forma mais rápida, através desse terceiro pino aqui. Aqueles carregador de mesa, sabe? Ah, eles dão conta. Carregar a bateria de forma mais rápida é uma vantagem, porque enquanto acabou uma, você usa outra e essa outra carrega. E quanto mais rápido for essa carga, melhor. Galera, conclusão sobre a ferramenta. Eu achei incrível a ferramenta, ainda mais por esse preço, vindo com 2 baterias. É um equipamento que realmente vale a pena. Claro, não é para você utilizar em ambiente industrial, onde a ferramenta vai trabalhar o dia inteiro, e também ele não tem uma carga rápida nas baterias. Então, se você, por exemplo, está usando a ferramenta, acabou a bateria, você tem a opção de trocar, isso é muito bom, aí você continua usando ali. Mas até a outra carregar, se caso você precise de uma terceira, demora mais. Mas mesmo assim, por esse preço é inacreditável o que nós temos aqui. Então, para você que precisa de uma esmerilhadeira, assim como eu, que de vez em quando corto metalão, de vez em quando monto uma bancada, soldo, monto algum projeto com solda, metalão, que preciso desbastar uma solda, isso daqui é uma mão na roda, não precisa ficar puxando extensão toda hora. Você que precisa, em campo, cortar alguns canos de metal, cano de PVC, cortar uns pedaços de madeira, isso daqui também é uma mão na roda, vale muito a pena. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço dela está por R$249, inacreditável. É a mais barata das esmerilhadeiras com 2 baterias que tem, galera. O link está aqui na descrição, é só clicar e adquirir a sua. O link é de afiliado e não fica mais caro para vocês, porém eu recebo uma pequena comissão que vai nos permitir crescer esse canal e trazer cada vez mais ferramentas. Já deixa a sua opinião aí nos comentários do que você achou nesse vídeo. Será que a gente continua o canal? Qual é a próxima ferramenta que você quer ver aqui sendo testada? Valeu, galera!